Acabei me apaixonando pela irmã da minha ex-esposa, depois que ela abandonou nossos filhos por um homem sem futuro, enquanto em segredo, nós dois nutríamos um desejo mútuo há anos. Tudo isso até que meu filho admitiu que queria que ela fosse sua mãe. Finalmente cheguei a um ponto em que não aguento mais isso. Eu estou apaixonado pela minha ex-cunhada há muito tempo, talvez alguns anos neste ponto, e não tenho certeza se devo apenas esquecer isso ou tentar construir algo com ela. Conheci minha ex-esposa, irmã dela, quando tinha 23 anos, e o relacionamento se desenvolveu muito rápido. Aos 26, já tinha meu filho e minhas filhas e havíamos nos casado. No entanto, poucos meses após o casamento, minha ex-esposa teve um caso, mas pior do que isso, o homem com quem ela me traiu a influenciou a se viciar em entorpecentes. Depois de confrontá-la sobre isso, ela disse que ia procurar ajuda, mas em vez disso, fugiu durante a noite. Não ouço falar dela há 4 anos e pelo que eu vi, ela ainda está com aquele cara sem teto em Las Vegas. Não tenho certeza de quão verdadeiro isso é, mas estando focado em manter tudo junto para as crianças, realmente não tenho tempo para persegui-la, nem quero, depois do que ela fez. Acabei conseguindo o divórcio por ausência. No entanto, mantive um relacionamento muito positivo com meus sogros depois do ocorrido. A cada 2 fins de semana, meus filhos ficam com os avós daquele lado e eles praticamente ainda me tratam como um filho. Ainda vou a festas de Natal e sou razoavelmente querido pela família. Ninguém fala mais da minha ex, principalmente para não preocupar meus filhos. Meu filho mais velho, agora com 9 anos, está muito magoado com a partida da mãe e tive que levá-la à terapia depois que ele me disse que esperava que a mãe estivesse falecido. Ela estava se tornando verbalmente abusiva no final, quando ele tinha cerca de 5 ou 6 anos. De qualquer forma, no ano seguinte à partida da minha ex, a irmã dela e o namorado dela começaram a aparecer muito para ver as crianças. Eles sabiam que eu trabalhava muito e cuidavam deles, chamando isso de prática, pois queriam ter seus próprios filhos. Meus filhos os adoravam e eram mimados por eles, o que não me incomodava, porque todos nós precisávamos de um pouco de positividade. Eles se casaram e estavam muito apaixonados. No entanto, o marido dela faleceu em um acidente de trabalho logo após o nascimento da filha deles. Tem sido extremamente difícil e doloroso para todos os envolvidos, como se pode imaginar. Segui o exemplo da minha cunhada e comecei a levar a filha dela para dar a ela tempo para si mesma, caso as coisas ficassem difíceis demais de lidar ou ela precisasse de tempo sozinha. Ela está em aconselhamento de luto há alguns anos, mas ainda usa aliança e me disse que não consegue imaginar namorar novamente. Falo com ela sobre ele frequentemente e ela chegou a um lugar melhor, mas ainda está muito apaixonada por ele. Não consigo imaginar esse tipo de dor. Nos últimos 2 anos, nos tornamos figuras mais constantes na vida um do outro. Meus filhos adoram a tia e eu a convido para jantar algumas vezes por semana. Minha filha e a filha dela se tornaram próximas e adoram estar juntas, então elas fazem festas do pijama. Superei minha ex, mas a ideia de namorar alguém possivelmente perigoso como a mãe deles me manteve fora do mundo dos encontros. Não sei quando aconteceu, mas lentamente comecei a me apaixonar pela minha cunhada. Ela é uma ótima mãe, apesar do que aconteceu com ela. É uma das pessoas mais doces que conheço e seu senso de humor sempre me deixa rindo e feliz. Então, comecei a perceber que me sinto fisicamente atraído por ela. Sempre me senti meio culpado por isso, porque o falecido marido dela era um bom amigo e como ela obviamente ainda está de luto, mantive isso para mim mesmo. Desde o início da Covid, temos estado um pouco mais juntos, porque o distanciamento social nos fez perder contato com a maioria das outras pessoas. Nada romântico jamais foi discutido e tento não flertar, mas na semana passada, era muito tarde depois que as crianças foram para a cama. Preparei algumas bebidas para nós, não o suficiente para ficarmos bêbados, mas ela decidiu que preferia passar a noite, então eu peguei o sofá. Acordei com o café da manhã esta manhã e nós 4 nos sentimos como o tipo de família que sempre quis. Ela até beijou minha testa, o que não é algo que ela normalmente faz. Ainda não disse nada, mas depois que ela saiu, encontrei meu filho brincando quieto com seus brinquedos no quarto dele. Ele parecia chateado, então perguntei se ele estava bem. Ele me diz diretamente, do jeito que só uma criança pode, que deseja que a cunhada fosse sua mãe. Sentei-me com ele e perguntei por que ele pensava assim, e ele deu um monte de razões, como ela ser legal com ele, nunca gritar sobre nada, ele gostar de vê-la na casa dos avós e ela desenhar com ele, o que eu não sabia que eles faziam. No final, meu coração, que já estava derretendo por essa mulher, ficou ainda mais emocionado. Ao visitar e deixá-los na casa dos avós, tentei abordar o assunto com os pais dela, para sentir como as pessoas viriam. Fiz uma piada sobre ela e eu agirmos como um casal casado às vezes, e eles não riram e foram meio reservados, amigáveis, mas ou eles sabem de algo ou desaprovam. Está ficando muito difícil para mim ignorar ou fingir que não está me afetando. Estou apaixonado por ela. Ou tenho que esquecer isso e encontrar alguma maneira de não pensar nela, ou tenho que encontrar alguma maneira de navegar por essa situação e contar a ela tudo. Se alguém aí fora tiver alguma ideia de como abordar uma viúva, especialmente uma que era casada com um amigo, com esse tipo de intenção, eu realmente preciso da sua ajuda. Atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que me deram conselhos sobre como proceder
ideias e coisas que eu poderia talvez dizer à minha ex-cunhada. O que acabei fazendo foi que logo após fazer o primeiro post, lembrei que meus filhos passariam a noite de domingo na casa dos avós deles e tipicamente, quando eles fazem isso, a filha da minha sobrinha se junta a eles. Permito essas visitas quinzenais porque acho importante que eles mantenham um relacionamento saudável com os pais da mãe deles, e a cunhada deixa a filha dela ir porque ela gosta de brincar com minha filha. Bem, percebi que ambos teríamos uma noite livre. Normalmente, eu apenas jogaria videogame ou iria à academia em uma noite extra, mas achei que seria a oportunidade perfeita para a cunhada, sem as crianças por perto. Então, enviei uma mensagem para ela dizendo: Ei, as crianças estão fora este domingo. Estava pensando que você gostaria de jantar fora. Era um lugar sofisticado que reabriu há cerca de 2 meses para refeições ao ar livre. Eu nunca tinha convidado para jantar e quase nunca estamos sozinhos ou sem uma criança na outra sala. Ela diz que adoraria. E então meu pânico começa a se instalar, porque agora eu tenho que realmente agir de acordo com meus sentimentos. Perguntei se ela preferia nos encontrarmos na minha casa, irmos em um carro ou nos encontrarmos no restaurante. Ela diz que virá primeiro na minha casa. Estou um pouco mais arrumado do que o normal, vestido elegante, mas não exageradamente. Ela parece, meu Deus. Ela está com um vestido de noite muito bonito, maquiagem, algo que ela normalmente não usa, realmente deslumbrante. Devo ter ficado de boca aberta por um segundo, tive que me controlar. Trocamos algumas palavras, elogiamos a aparência um do outro, mas ainda não tenho coragem, e ela não está forçando a barra. O jantar é realmente maravilhoso. Eles tinham um grupo de jazz ao vivo tocando. Definitivamente voltarei a este lugar. Ela me diz que esta é a primeira vez que ela realmente tem um encontro social adulto que não envolve a filha dela em alguns anos, e eu menciono que é quase o mesmo para mim. Estamos rindo, brincando, conversando, com um pouco de toque casual aqui e ali. Não consigo encontrar minha coragem, porém tenho medo de arruinar este momento, então apenas me entrego a me divertir. Mas quando estamos saindo, minha mente estala e eu simplesmente me decido. Quando nos levantamos para voltar para o carro, dou a ela meu braço e caminhamos de volta para o carro de braço dado, sem constrangimento, ninguém mencionando o que está acontecendo. Abro a porta do carro para ela e planejo levá-la de volta ao carro dela. Quando abro a porta, ela me para, parecendo meio nervosa. Ela simplesmente me diz para parar e que quer me beijar. Não havia álcool no jantar, então é tudo dela. Então, puxo-a para perto. Nos beijamos. Mal consigo descrever o quão maravilhoso foi finalmente tocá-la enquanto o beijo continua do lado de fora deste restaurante, com ela encostada no meu carro por pelo menos meia hora. Quando finalmente nos separamos, trocamos mais alguns olhares sonhadores antes de entrarmos no carro e voltarmos para minha casa. Ela está segurando minha mão enquanto eu dirijo. Acho que nunca estive tão feliz. Confesso a ela que comecei a ter sentimentos por ela há muito tempo, mas com as coisas terríveis que passamos, não queria assustá-la. Ela me diz que também está apaixonada por mim há cerca de 6 meses. Naquela época, eu tinha ido a alguns encontros do Tinder e como éramos apenas amigos, descreve a bagunça que foram esses encontros. Ela me diz que começou a sentir ciúmes e raiva intensos por eu estar vendo essas garotas. Foi por volta dessa época que ela percebeu que de alguma forma havia desenvolvido sentimentos por mim. Acontece que eu não a abordei por causa do falecido marido dela, e ela não me abordou porque tinha medo de que eu visse muito da irmã dela, minha ex-esposa, nela e começasse a ressentir dela por isso. Convidei-a para entrar depois que voltamos para casa e decidimos tentar lutar contra o desejo de pular direto para a cama e apenas sentamos no sofá nos aconchegando e conversando sobre o que precisaríamos fazer para que isso fosse um relacionamento funcional. Houve alguns momentos realmente emocionantes ali. Nós, é claro, conversamos um pouco sobre o falecido marido dela e onde ela se sente no processo de luto, dizendo que não quero apressá-la e que não vou a lugar nenhum se ela precisar de tempo. Esperarei o tempo que ela precisar. Ela diz que sente que está em um lugar onde poderia amar novamente, que já passou da fase de se sentir culpada por ter sentimentos por mim, que era algo com que ela lutava. Ela então mencionou a irmã dela e as perguntas óbvias que algumas pessoas fizeram nos comentários. O que faríamos se a ex decidisse aparecer por aqui novamente ou tentar voltar para a vida dos meus filhos? E se ela voltasse reformada e pedindo desculpas, eu a aceitaria de volta? Eu disse à cunhada que isso é um não definitivo, que a perdoei por me trair, mas nunca perdoarei pelo que ela fez ao meu filho. Ele era um menino bastante alegre e feliz antes de sua mãe começar a trair, usar entorpecentes e atacá-lo. Ele está melhor agora, mas por um longo tempo seu comportamento e negatividade para alguém tão jovem me preocuparam. A cunhada estava preocupada com a forma como ele poderia reagir a ela, pois ao contrário de nossas respectivas filhas, ele é velho o suficiente para entender tudo. Eu disse a ela para não contar a ele, pois poderia envergonhá-lo, mas não faz muito tempo ele me disse que desejava que a tia fosse sua mãe. Dissemos que iríamos com calma e não iríamos rápido demais com as coisas, mas os beijos começaram novamente e como estávamos em particular desta vez, desistimos da luta para ficar fora do quarto. Tive fantasias durante toda a duração dos meus sentimentos por ela, e acariciar o rosto dela pela manhã era uma que finalmente pude realizar. Seguindo em frente, vamos estabelecer noites de encontro e trabalhar para construir nossa base já forte. Quando inevitavelmente contarmos aos nossos pais que somos um casal,
Faremos isso juntos. Mas é aí que estou. É isso. Essa é minha atualização. Se este subreddit permitir, talvez eu faça outra para dizer como os pais, sogros e filhos recebem a notícia. 2 anos desejando que ela fosse minha e agora ela é. É melhor eu não estragar isso. Atualização 2. Esqueci de acrescentar que estou me referindo à minha ex-esposa como Jéssica e à minha cunhada, que eu estava chamando de Sil, como Silvia, porque bem, nós contamos para todo mundo e em geral, foi bem recebido. Quando nossos respectivos filhos estavam com meus sogros, Silvia e eu fomos visitar meus pais. Eles a conheceram algumas vezes, mas não a conhecem muito bem, pois meus sogros e minha família raramente frequentavam eventos em comum. Eles pelo menos reconheceram quem ela era. Meu pai não é uma pessoa particularmente sentimental, então não tenho ideia do que ele pensa sobre isso. Mas minha mãe está a bordo. Ela perguntou se Jay sabia e nós dissemos a ela que eu nem falei com ela em 4 anos e Silvia não ouviu falar dela em 2, que cruzaríamos essa ponte quando chegássemos lá. Fora isso, meus pais apenas pareciam felizes por mim. Ontem, participamos de uma pequena reunião de família para o Dia do Trabalho na casa dos meus sogros. Sabíamos que a recepção aqui seria um pouco mais fria, pois eles também são todos parentes da minha ex-esposa. Meus pais nos fizeram o favor de levar as crianças ao zoológico à tarde e tomar sorvete também. Chegamos à festa juntos, e é claro, todo mundo estava se perguntando onde as crianças estavam. Senti como se 1 milhão de coisas estivessem me dizendo para não fazer isso, mas peguei a mão dela e nós dois explicamos que as crianças não estavam aqui porque pretendíamos contar a todos que agora somos um casal. Não era uma multidão enorme, talvez umas 8 pessoas, mas realmente parecia que eu estava anunciando isso para um estádio. Não sei como esperávamos que fosse, mas várias tias dela ficaram muito satisfeitas com isso. Recebemos alguns abraços. No começo, ninguém mencionou minha ex-esposa, eles estavam apenas felizes porque todos haviam decidido que Silvia nunca mais namoraria. Foi apenas a minha sogra que causou problemas. Ela disse à festa que sabia que éramos um casal porque eu estava sempre dando olhares de cachorrinho para ela e disse a eles que Silvia falava de mim sem parar. Ela perguntou por quanto tempo estávamos namorando em segredo e eu disse a ela que apenas 1 semana. Ela zombou e me disse que não achava que começar um relacionamento mentindo seria uma jogada inteligente. Ela então acusou, de forma perversa, os convidados de que Silvia e eu tínhamos desaparecido em uma festa na piscina em junho para nos beijarmos. A mãe e o pai dela pediram para conversar conosco depois da festa e perguntaram quão sérias as coisas estavam e como meus pais perguntaram se minha ex-esposa sabia ou não. Quando eu disse que não e que a opinião dela não deveria importar, já que ela abandonou sua família há 4 anos, eles disseram que se sentiriam mais confortáveis com tudo se eu contasse a Jéssica que agora estou namorando a irmã dela. Eles estão ambos intensamente com medo de que minha ex volte sóbria e renovada. Tente fazer as pazes. Descubra que agora estou apaixonado pela irmã mais nova dela e tenha uma recaída. Pareceu-me que eles sabiam de algo que eu não sabia e como se vê, Jace tem ligado e conversado com eles há 1 ano e eles simplesmente não me contaram. Fiquei chateado por terem escondido isso de mim. Silvia também ficou muito chateada, porque nenhuma vez, após a morte do marido dela, Jace tentou ligar para ela. Eles me mostraram o perfil do Facebook dela, o qual ela me bloqueou, e lá estava ela, parecendo bem normal, não como um casco queimado. Devo admitir que vê-la não parecendo a viciada que se tornou quando foi embora me fez sentir um pouco melhor, e a Silvia também. Os pais dela mantiveram contato com ela em segredo porque ela tem vergonha do que fez e sente que mereceu perder os filhos, e não conseguia encará-los depois de tudo que aconteceu. Os pais da Silvia me deram o número de telefone dela e pediram que eu a ligasse e conversasse com ela. Eu disse a eles que meus sentimentos por Silvia são reais e não há chance de eu me reconciliar com Jace. Meu sogro pareceu acenar em aprovação, mas a sogra honestamente parecia que estava esperando que nós resolvêssemos as coisas. Depois que saímos, conversei com Silvia sobre isso e embora tenhamos discutido isso antes, uma circunstância em que Jace retornasse, decidimos revisitar a conversa à luz dessas novas revelações. Eu disse a Silvia que a amo, meu coração inteiro é dela, e que meus sentimentos de amor por ela são algo mais profundo e forte do que qualquer coisa que já senti pela minha ex-esposa. Ela acabou chorando com o estresse da situação, raiva dos pais por guardarem segredos e raiva da irmã por não ligar para ela ou oferecer condolências após a morte do marido dela. Ela então admite que tem medo de que eu a deixe se a irmã dela voltar, e eu a asseguro de que isso nunca acontecerá. Foram necessários alguns abraços longos e muitos beijos para acalmar a situação, mas quando fomos buscar as crianças, estávamos de mãos dadas novamente e nos sentindo mais conectados do que nunca. Ela tem passado a noite na minha casa com bastante frequência desde que começamos a namorar, para que as crianças não vejam nada. Tenho colocado meu despertador para tocar às 5 da manhã, levantando e indo para o sofá. Bem, na manhã seguinte, decidimos contar aos pequenos o que está acontecendo. Nossas filhas pareciam muito felizes, mas são muito jovens para realmente entender o que está acontecendo. Tudo o que sabem é que podem brincar juntas mais. Eu chamei meu filho de lado, só nós dois, e perguntei se ele estava bem com isso e o que ele achava. Ele perguntou se iríamos morar todos juntos. Eu disse a ele que talvez um dia. Ele perguntou se isso fazia da tia dele sua madrasta agora, e eu disse que ele era livre para chamá-la do que se sentisse confortável, e eu respeitaria isso, e ela também, porque nós dois o amamos. Ele então me fez muitas perguntas sobre a própria mãe,
coisas que ele nunca tinha me perguntado antes, e eu respondi praticamente tudo o que ele queria saber. Eu suavizei um pouco minhas respostas. Ele aprendeu um pouco sobre os perigos de usar entorpecentes nos programas da escola, e fui finalmente honesto nesse ponto quando lhe disse que sua mãe tinha um problema e fez algumas escolhas ruins. Ele me perguntou por que sua mãe não o amava, e isso partiu meu coração. Eu assegurei o melhor que pude que sua mãe o amava. Ela apenas cometeu muitos erros terríveis, e que às vezes os adultos simplesmente não fazem a coisa certa quando deveriam. Ele me perguntou se eu ainda a amava. Eu disse a ele que esperava que ela melhorasse e que não queria que ela ficasse mais doente, mas que ela me machucou e o machucou tanto que eu não podia amá-la como antes. Não tenho certeza se ele entendeu tudo isso, mas tentei explicar da melhor forma possível. Deixando tudo isso de lado, ele tem estado muito mais feliz e menos retraído desde que Sylvia está conosco, e ele sempre se esforça para fazer todas as coisas típicas de criança para impressioná-la, que eu fazia com minha própria mãe. No final das contas, ainda tenho aquela ligação com a ex para temer, mas ter Sylvia comigo, poder beijá-la e abraçá-la à noite, realmente traz de volta uma alegria para mim que se foi por muito tempo. Acho que nem sabia o quão infeliz eu estava todos esses anos até perceber o quão feliz ela me fazia sentir. Temos feito todas as coisas de jovens amantes felizes. Ela tem me deixado cartas de amor na minha lancheira de trabalho, até pequenos poemas, e eu mandei flores para o local de trabalho dela. Ela mencionou que algumas das mulheres do trabalho estavam tentando fazê-la me convidar para sair por vários meses, então achei que as flores a fariam feliz e seria um agradecimento firme e piscadela para as meninas do escritório. Obrigado a todos que comentaram ou me enviaram mensagens nos primeiros e segundos posts, eles realmente alegraram meu dia e me ajudaram a manter a calma para confessar a ela. Sintam-se à vontade para me perguntar qualquer coisa, mas acho que isso encerra minhas atualizações. Atualização 3. As pessoas têm me pedido uma atualização há alguns meses, então decidi finalmente sentar e escrever uma. O que vocês estão prestes a ler é um comentário que escrevi na semana passada e apenas copiei e colei, pois é praticamente bom o suficiente para ser um post. Ele detalha como foi a ligação com minha ex-esposa e um pouco mais de informação. Eu falei com ela em setembro. Eu continuo tentando escrever uma atualização para isso, mas a vida ficou bem agitada. Eu escrevi uma atualização de cerca de 10 parágrafos a um mês, mas meu laptop travou. Perdi tudo e fiquei desanimado. A ex-esposa está em um lugar muito melhor e em recuperação. 8 meses limpa neste ponto. Ela finalmente me contou os detalhes do caso e como as coisas aconteceram, como ela entrou nesse mundo, coisas que eu realmente não queria ouvir, mas ela está tentando colocar sua vida em ordem e por mais que eu desgoste das coisas que ela fez comigo e com as crianças, quero que ela fique saudável. Eu não deveria, mas ainda me preocupo com ela às vezes. De qualquer forma, eu contei a ela sobre Sylvia e ela ficou perplexa com isso. Quando conheci minha ex, ela tinha 19 anos e Sylvia tinha 14, e na mente dela, ela sempre a viu como uma criança em relação a mim, o que para ser justo, eu costumava me referir a Sylvia como a irmã mais nova dela, mas quando ela se lembrou que a irmã dela é uma adulta crescida, que era casada e tinha um filho, ela parou de insinuar que eu era um esquisito. Ela perguntou se eu tinha sentimentos por ela enquanto eu era casado, e eu neguei. Nós conversamos sobre as crianças, e ela estava muito arrependida e chorando durante toda a conversa. Ela não tem ideia de como seria capaz de encará-las novamente. Eu queria dizer algo tranquilizador, mas não quero dar a ela a impressão de que a quero na vida deles. Cordial, até amigável, mas não vou ser estúpido. Ela e Sylvia conversaram por um tempo também. Eu não ouvi escondido intencionalmente, mas pelos trechos que ouvi e pelo que me contaram, eles conversaram sobre o marido de Sylvia. Acontece que minha ex foi presa por mais uma semana e passou esse tempo na cadeia. Ela nem sabia que ele havia falecido até algumas semanas após o funeral, e nesse ponto, ela sentiu que dizer algo pioraria as coisas. As coisas correram tão bem quanto se poderia esperar. Sylvia, as 3 crianças e eu temos passado quase todos os dias juntos, e eu não tenho sido mais feliz em anos. Meu filho e minha filha adoram toda a atenção materna que têm recebido, e eu estou realmente adorando aprender mais sobre minha sobrinha. A vida está boa, ocupada, mas está boa. Obrigado por perguntar. Eu posso apenas copiar e colar isso como minha atualização. Tudo bem. Esse foi meu comentário de atualização, e nada realmente mudou na semana desde que o escrevi. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, ficarei feliz em responder o que puder quando puder, mas durante esta temporada minha carga de trabalho aumenta drasticamente e não tenho tanto tempo para ficar aqui como tinha quando postei pela primeira vez. Estou tão feliz que tive coragem de tentar com ela. Eu a amo muito. Fiquei tanto tempo sem um parceiro romântico que esqueci como era estar apaixonado ou se sentir amado. Agora que me lembro, é chocante para mim que eu não percebi o quão sozinho e miserável eu realmente estava. Quer dizer, pelo amor de Deus, jogamos Scrabble ontem à noite e, por alguma razão, isso me deixou ridiculamente feliz. Atualização 4. Quase um ano se passou desde que minha ex-cunhada, Sylvia, decidiu começar a namorar. Um ano depois, estamos morando juntos e não poderíamos estar mais felizes. Atualmente, estamos morando juntos e procurando uma nova casa. Nossos filhos estão realmente se beneficiando de ter 2 pais por perto para cuidar deles. Nossas filhas começaram a se chamar de irmãs, e meu filho é aceito da mesma forma. Eles são basicamente irmãos normais. É interessante com meu filho.
Quando ele está conversando com seus amigos ou professores, ele se refere a Silvia como sua mãe, mas ao chamá-la ou falar com ela, ele ainda a chama de tia, e nossas filhas fazem o mesmo comigo como tio. Isso confunde algumas pessoas que conhecemos, mas é sempre uma história interessante para contar. Não tivemos muito contato com minha ex-esposa desde meu último post, embora, pelo que ouvimos, ela esteja muito melhor, tenha um emprego razoavelmente decente, um namorado e esteja limpa. Não gosto de pensar em ela sendo reintroduzida na vida dos meus filhos, mas se ela continuar a ser uma pessoa limpa e equilibrada, será muito mais difícil para mim negar-lhe visitas, caso elas procure, não apenas do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista moral. Nem Silvia nem eu esperamos ansiosamente por esse dia, mas as preocupações parecem muito distantes. Os pais dela pararam de nos pressionar e não tentaram forçar a ex a voltar para nossas vidas, como temíamos. Nossos filhos passam fim de semana com eles agora, como meus dois já faziam antes, então Silvia e eu podemos passar a noite de sexta-feira e a maior parte do sábado para sair em encontros e ter algum tempo sozinhos. Nossos amigos em comum ficaram todos bastante surpresos com isso e têm sido muito solidários. Eles tentam ser educados e não mencionar minha ex-esposa, mas de vez em quando isso acontece. A maioria das pessoas está apenas feliz por termos encontrado a felicidade juntos. Um lado da família que esqueci de mencionar em tudo isso foi a família do falecido marido dela. Como vocês podem imaginar, a filha dela ainda os vê regularmente, e eles estão muito felizes e aceitam o relacionamento. O pai dele até me disse abertamente que estava feliz que fosse eu, porque ele achava que odiaria ver sua nora trazendo um estranho para a vida de sua neta. Não tivemos muitas reuniões, é claro, por causa da Covid, mas as poucas reuniões que tivemos incluíram eles e sempre os incluirão. Falando do falecido marido dela, Silvia e eu conversamos bastante sobre nossos sentimentos, e ela até me levou a uma de suas sessões de terapia, porque apesar de tudo estar indo tão bem e do imenso e maravilhoso amor que temos um pelo outro, a memória e a presença dele sempre farão parte de nossas vidas. Ela decidiu por conta própria que, por respeito a mim, tinha que tirar sua aliança de casamento, algo que causou muita tristeza, como vocês podem imaginar. Eu disse a ela que ela não precisava fazer isso e que se nos casássemos, ela teria 2 mãos. Depois que eu disse isso, ela começou a usá-la em um colar. Agora ela usa um anel de noivado. Não tenho nenhuma história maluca sobre como o noivado aconteceu. Eu não a surpreendi em um espetáculo público maluco, mas houve lágrimas, abraços e beijos. Se vocês tiverem alguma pergunta, ficarei feliz em respondê-las. Agradeço muito a todos pelas palavras positivas de incentivo.